Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vou dar um recadinho. No próximo dia 25, às 15 horas, nós teremos mais uma edição do Café Filosófico. O tema será o simbolismo do Natal, um vídeo da Nova Acrópole. A gente assiste o vídeo, tem em torno de 50 minutos, aí a gente bate papo, conversa, come pipoca e toma café. A entrada é franca, sejam todos bem-vindos, esperamos que vocês apareçam, tá? Vídeo do YouTube não é da Lucelena, né? Esqueci o nome dela, mas é um vídeo da Lucelena. É um videozinho, 50 minutos, tá bom? Estamos aqui mais uma terça-feira. Eu vou pedir para vocês que fechem os olhos, por favor. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Celestial, agradecendo pela semana que tivemos, pela nossa dose diária de paciência, por todas as vezes que em seu nome respiramos fundo para não perder a cabeça. Obrigada, Pai, por nos permitir estar aqui na noite de hoje. Por abrir nossas mentes, nos deixando dispostos a aprender coisas novas. Obrigada pela nossa saúde, pelo nosso lar, o alimento. Obrigada pela saúde dos nossos familiares e amigos. Permita, Senhor, que estejamos sempre em companhia das pessoas que amamos. Assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Joana de Ângeles, encarnados e desencarnados. Hoje nós vamos fazer uma reflexão aqui sobre um dos capítulos do livro Os Prazeres da Alma, né? Que foi através do Espírito Hamed e Francisco Neto, né, que psicografou, o nome dele, né, Francisco Neto, o médium que psicografou. O título de hoje é Aceitação. Aceitação. Então já começa com uma frase de Hamed aqui, com uma reflexão dele. Apenas aquele que aceitou a mudança de atitudes é que se pode considerar realmente curado, pois só a transformação íntima é que nos pode tirar gradativamente dos ciclos perversos, dos desequilíbrios interiores que geram as enfermidades do corpo e as aflições humanas. Então, somente quem tem essa transformação íntima, né, que se aceita, é a tal da reforma íntima, é que vai sair fora desse círculo perverso de desequilíbrio que nós temos. E todos esses desequilíbrios que ocorrem conosco, a começar pelo desequilíbrio espiritual nosso, vai refletir aonde? No nosso corpo físico, né? Por isso que ele fala aqui, interiores, desequilíbrios interiores que geram as enfermidades do corpo e aflições humanas. Então vamos lá. Não podemos deixar ninguém decidir a maneira como vamos agir. Se alguém opta pela ingratidão, não devemos nos magoar, nem nos deixar arrastar por atitudes vingativas. Então, a partir do momento que eu magoo um ato de ingratidão, é porque aquilo que eu fiz para o outro
eu esperava uma recompensa. Então era uma troca, era um comércio. Eu te ajudo, mas eu quero uma recompensa sua. Não uma recompensa monetária, uma recompensa, eu quero que você fale bem de mim para todo mundo. Uma recompensa moral. Se outro tem comportamento medíocre, é preciso aceitar que cada um está num determinado estágio evolutivo e, portanto, dando somente aquilo que possui. Todos nós, queiramos ou não, nós temos comportamento medíocre, ou com uma determinada coisa, ou com outra coisa. Todos nós. Por quê? Porque ainda nós somos aprendizes, ainda nós estamos aqui aprendendo, nós estamos em construção, estamos em reforma. Então a gente acha que só o que está do lado que é medíocre com a gente, mas a gente pode ser que seja muito mais medíocre com os outros. Podemos não ser medíocre com ele, né? Mas nós somos muito mais medíocres com os outros do que ele está sendo conosco. Então por isso que é difícil a gente julgar e apontar o dedo. E cada um oferece aquilo que tem. Cada um oferece aquilo que tem. Porque se eu estou num determinado nível moral, eu acho que tomando determinadas decisões ou fazendo alguma coisa, para mim isso é normal, é tranquilo, né? Porque nem tem muita gente que está no meio da corrupção, ele acha, no pouco conhecimento dele, ele acha que ele é esperto, que ele é inteligente. Ele não acha que ele é um medíocre, ele não acha que ele é um ladrão, ele não acha que ele é corrupto. Eu não, sou esperto. Eu engano e ninguém fica sabendo. Eu sou um grande esperto, eu sou um grande inteligente. Mas isso por quê? Por causa do patamar em que ele se encontra. E à medida que a gente vai evoluindo, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai deixando essas coisas para trás. Basta a cabeça nossa hoje, com quem está com 30, com quem está com 40, com quem está com 50 ou mais, vê se a gente pensa igual há 2 anos atrás, vê se a gente pensa igual há 10 anos atrás. Por quê? Porque de alguma forma ou de outra nós crescemos, nós nos reformamos, né? Aí a pessoa fala, mas aquele lá piorou. Não é que ele piorou, ele sempre foi desse jeito, é que acabou o verniz, acabou a tinta, né? Que nem aquela coisa, né? Vassoura nova varre bem, né? Gastou a vassoura, então está varrendo mal, está sendo, quer dizer, não tem aquele cara piorou, ele sempre foi assim, porque quem não é assim internamente, vai ser sempre do mesmo jeito, né? Então vamos lá. Somos nós quem decidimos como agir. Não devemos reagir, mas aceitar o outro tal como ele é. Ou seja, a gente saber, nossa, o Radamés fez isso daí, o Radamés me falou isso daí, mas ele também, coitado, é um pequenininho, né? Então a gente tem que saber também entender como o filho da gente, quando é criança, apronta alguma coisa, a gente vai entender que foi falta de conhecimento dele, foi infantilidade dele, né? Ou seja novo, ou seja adolescente, ou seja já um velho casado, mas todos nós trocamos figurinha, né? Assim como sabemos que os outros são limitados, não nos esqueçamos que também possuímos os nossos limites. Todos nós possuímos os nossos limites. Devemos prosseguir igualmente aceitando que somos e fazendo tudo aquilo que acreditamos ser bom e adequado para nós. A aceitação é uma das características dos grandes homens da humanidade, que aprenderam a respeitar as leis evolutivas em si mesmos e nos outros. A partir do momento que eu não tenho aceitação comigo mesmo, a partir do momento que eu tenho aceitação, eu sei os meus limites, eu sei dos meus deveres, eu sei dos meus direitos,
e sei do que posso e o que não posso, do que sei e o que não sei. Então, a gente tendo essa aceitação, né, nós estamos evoluindo. É como falou já lá no início, a transformação íntima. Não, mas eu sou incompetente para ocupar esse cargo de gerência. Eu estou querendo ocupar esse cargo de gerência por uma questão de status, mas eu não tenho competência. Por que eu vou brigar por isso? Eu não tenho competência, né? Então a gente tem que se aceitar. E tem um capítulo desse mesmo livro, que é Depressão, que fala que a partir do momento que a gente não se aceita, a gente entra em depressão. Depressão não é um negócio vazio, um buraco. A gente fica no vácuo. Por quê? Porque aquele que eu estou representando ser, eu não sou. E eu não aceito ser o que eu sou, né? Nós vamos falar qualquer dia aqui sobre a depressão também. Tem uma passagem em João capítulo 5, né, de 2 a 9, que é sobre a fonte de Betesda. O que é? Era uma fonte que a partir de um determinado horário vinha um anjo, agitava as águas dessa fonte, e o primeiro que entrasse e se banhasse nessa fonte estava curado. E era uma muvuca, estou falando com palavras minhas aqui, era uma muvuca que todo mundo queria pular dentro da fonte. E tinha um que era aleijado há mais de 30 anos, ele andava numa maca, ele se arrastava, só que ele, toda vez que ele ia para a fonte, o outro chegava na frente dele, né? Aí chegou Jesus nessa fonte e perguntou para ele, né, se ele queria ser curado. Em vez dele falar assim, sim, é claro que eu quero me curar, né? Não, ele reclamou para Jesus, porque os outros passam na minha frente, porque eu não consigo chegar, porque eu me arrasto, porque não sei o quê. É nós, hein? É nós reclamando na ponta da fonte, então eu não consigo, porque o outro consegue, porque não sei o quê, e nós estamos lá, se arrastando, que nem um aleijadão. Aí Jesus falou, bom, você quer ser curado, então eu vou curar, você está curado. E curou ele, mesmo ele sem entrar na fonte, né? E falou, toma teu caminho, pega a tua cama, pega a tua maca e anda. Ou seja, continua caminhando, toca a tua vida, né? Pega o que é seu, carrega e vai embora, certo? E cuidado, não peques mais, para que não venha acontecer algo pior com você, né? Então se aceite do jeito que você é, não peques mais, tá certo? Então é o seguinte, somos pessoalmente responsáveis pela infelicidade que vivenciamos. A felicidade somente fica fora do nosso alcance quando não aceitamos perceber nós mesmos. Poxa vida, se eu sei que eu sou aleijado, eu não consigo entrar na fonte, eu vou ficar 5 metros da fonte, mas de jeito nenhum, eu vou ficar na beira da fonte. E ninguém vem aqui, porque a hora que chacoalhar a água lá, eu tchum dentro, né? Então o que é isso? A atitude. Eu tomei a minha cama e andei, eu fui, eu busquei, a ação minha só depende de mim. Ajuda-te que o céu te ajudará. Não tem outra forma, não tem outra coisa. Ainda esse teve o privilégio de encontrar com Jesus lá na fonte. Jesus curou ele sem ele pular na água, né? Então, se o enfermo respondesse sim, é claro que quero me curar, poderíamos dizer que nasceu nele um comprometimento com a mudança de atitude e com a autorresponsabilidade. Então, a partir do momento que eu falo sim, eu quero melhorar, eu quero crescer, eu quero ir para frente, eu estou assumindo comigo mesmo um comprometimento de mudança. Eu estou me propondo a trabalhar, a mudar. Pressupõe-se, ele se compromete inteiramente com a proposta recebida do mestre amoroso e submete a terapia de renovação íntima, o aleijado. De outra forma, ele está longe de ser um homem curado em definitivo, transformado, dotado de lucidez mental e
de novas concepções a respeito da vida, certo? Então, essa reforma íntima, olha o que nós temos que fazer isso daí, é uma reforma total mesmo. Jesus Cristo, o médico de almas, não só olha os sintomas externos, mas quer a transformação interior e a mudança integral do ser humano. Quando alguém procurava Jesus, isso daí está nos evangelhos, ele falava: o que queres que eu faça? Você acha que um Cristo não saberia, né? Chico Xavier lia, ele lia o nosso pensamento, vamos falar assim, ele sabia qual era a intenção nossa, qual era a nossa necessidade. Um Cristo não ia saber? O que queres que eu faça? Porque você tem realmente vontade de melhorar? Você quer realmente ser curado? Ou você quer ser salvo? Tem uns que ele curava, o que ele falava? A tua fé te curou. Outros ele falava: a tua fé te salvou, né? Curar daquela unha encravada naquele momento que ele estava ali. Mas salvar é muito mais do que isso, é muito mais do que a unha encravada. Salvar é a gente se salvar, é realmente a gente se reformar internamente e crescer espiritualmente e crescer internamente. Esse é o se salvar. Salvar de não ter que voltar para um planeta de provas e expiações, né? Salvar por a gente ser resignado com aquilo que acontece conosco, saber entender o que está acontecendo, por que aconteceu, né? E sem revolta caminhar, vida que segue. Esse é o salvar. Por isso que Jesus falava: a tua fé te curou. Esse só estava querendo sarar na unha encravada, mas a tua fé te salvou é aquele que tinha a fé viva, que ele queria mais do que aquela unha encravada curada, ele queria muito mais do que isso aí. No fundo, nós, as criaturas imaturas, desejamos a cura imediatista, não desejamos? A gente está com uma dor de cabeça, quer vir aqui no centro, tomar um passe e sarar, né? Sarou, certo? Eu estou me sentindo muito mal, vou lá no centro, vou ouvir meia hora de evangelho, vou tomar um passe e boa, estou 0 quilômetro, né? E depois do centro? E depois que sair do portão, vai continuar no mesmo ritmo? Vai continuar na mesma frequência? Né? Exigimos sem nenhum esforço que as bênçãos desçam sobre os nossos caprichos infantilizados ou desejos precipitados. Querem pagar um preço irrisório pelo desenvolvimento e crescimento espiritual. Gente, esse pagar o preço não é que a gente tem que sofrer, não é, porque nós somos acomodados, gente. Nós somos pela lei do mínimo esforço e do zero esforço, né? Quem que não quer nesse calor ficar dentro de casa, no ar-condicionado, na frente do ventilador, ou sem roupa, sentado na cama, sentado no sofá, deitado na cama, assistindo filme? Todo mundo quer. Não, mas eu vou sair, eu vou lá, eu tenho que ir, é um compromisso moral que eu tenho, não sei o quê. Esse é o preço que a gente paga, né? A gente tem que fazer esse esforço, a gente tem que pagar isso daí, procurar isso aí, né? Agora, nós queremos, na maioria das vezes, né? Quem que não quer ficar rico jogando 6 dezenas aí, pagando 5, 6 não sei o que, e ganhar 60 milhões, tudo? Até eu que sou muito burro, quero. Né? Mas é a lei do mínimo esforço. Mas a gente se educar financeiramente, trabalhar e educar, eu estou gastando muito com isso, vou parar com isso, vou segurar um pouco com isso aqui, porque eu consigo aplicar ali, né? A gente não quer. Eu quero economizar, eu quero ter dinheiro, eu quero melhorar a minha vida financeira, né? Continuando comprando em tudo quanto que é site que existe, pagando juros de cheque especial, pagando juros de cartão eu mereço. A gente não fala assim: mas eu mereço, eu preciso de uma TV de 3 milhões de polegadas dentro da minha sala, eu mereço. Como aquela de 50, de 40 já não está servindo?
tenho que pôr uma na parede da casa? Né? Ah, mas eu mereço. E a gente nessa do eu mereço, do eu quero, a gente vai se afundando. Então esse pagar um preço irrisório pelo desenvolvimento do crescimento espiritual, é isso aí, a gente não quer. A gente quer ter os benefícios espirituais, mas não quer trabalho, né? A gente não quer cortar o que é gostoso para a gente, tá certo? Esse preço não se paga com autoilusão, com atitudes de vitimização ou de autopiedade, e sim com mudança de comportamento interior. Exige muito trabalho e dedicação da nossa parte, né? Então a gente sempre tem aquela que a gente procura um ombro para chorar ou para reclamar, né? E a gente só pensa em chorar e reclamar, mas a gente fala, não, eu estou nessa situação porque eu fiz isso, então eu não posso mais fazer isso, tem que fazer diferente. Mas a gente não faz isso, a gente reclama, põe a culpa no vizinho, porque o vizinho não fala bom dia para mim, por isso que minha vida não vai para frente. Ele joga o obsessor na minha vida, daí qualquer, né? As coisas que a gente apronta, coitado, é o obsessor que é o culpado de tudo, ele que... Agora, do que eu faço certo, do que está certo para mim, não, sou eu. Agora, errado é o obsessor. Não tem nem obsessor e a gente sempre acha um para pôr a culpa. Mais fácil. O ex-enfermo, aquele aleijado da fonte, já curado, denuncia Jesus aos seus inimigos, procurava um pretexto para prendê-lo. Por quê? Porque quando alguém era doente, tinha uma lepra, tinha uma deficiência, naquela época de Jesus, tinha que se comunicar dentro da sinagoga, né? Comunicava às autoridades religiosas, porque eram eles que eram o controle, eles que eram a vigilância sanitária, vamos dizer assim, da época. Eles sabiam quem era o cego, que até tinha capa para autorizar o pedir esmola, não sei o que e tal. A sociedade era organizada dessa forma, né? E ele, por não se conter, porque ele deveria se conter, ele por não se conter, ele foi na sinagoga e falou que Jesus tinha curado ele aquele dia no sábado. Isso foi uma das coisas que os fariseus pegavam muito no pé de Jesus. Por quê? Porque Jesus e os discípulos comiam sem lavar a mão, né? Trabalhavam no sábado, e dentro da lei judaica isso daí é um crime, né? Era um crime. Então foi um dos motivos que eles caíram em cima de Jesus por causa disso. E ele foi lá e foi falar. Ele sabia que ele não podia falar, ele sabia. Por isso que Jesus falou: cuidado, não peques mais, né? Cuidado com o que faz, para que não te aconteça algo pior, né? Jesus o encontrou no templo e disse: eis que está curado, não peques mais, para que não te suceda algo ainda pior. Foi no templo. O homem saiu e informou os judeus que fora Jesus que o tinha curado. Por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia tais coisas no sábado. Isso está em João capítulo 5, de 14 a 16, né? Jesus aceitou, olha a aceitação, aceitou a atitude de ingratidão desse ex-paralítico, por saber que tudo obedece a um ritmo natural e que a transformação espiritual não acontece de forma abrupta. Então Jesus aceitou essa ingratidão, Jesus não ficou bravo com ele. Jesus já esperava isso dele, porque ele não tinha se reformado, ele tinha curado, mas ser reformado ele não tinha se salvado, vamos falar assim, né? Por isso alertou dizendo: não peques mais, quer dizer, não erre mais. Pecar é errar, né? Não peques mais, para que não te suceda algo ainda pior. Cristo possuía um amplo conhecimento de que a evolução é uma espiral infinita e a cada um atinge uma paisagem existencial de acordo com a posição, tá? Então a evolução, nós estamos nessa espiral, estamos atrasadinhos ainda? Não, estamos atrasados, né? Mas já fomos piores, já fomos mais atrasados que isso, então já somos vencedores,
eu sempre repito isso aqui. Nós somos vencedores, nós não somos os podres do saco da laranja, não. Nós somos uma laranja, minha mãe ainda dá para aproveitar um meio ovo dela, né? Mas estamos indo, estamos caminhando, tá certo? Então já somos, só de estarmos aqui nessa encarnação, nós somos vencedores, é porque algum valor nós temos, alguma coisa já adquirimos, né? Sem contar a coragem que nós tivemos de reencarnar, porque tem espírito que não tem coragem de reencarnar. Eu costumo brincar com os caras que querem fugir do boleto, né? Nós não, nós estamos encarando os boletos aqui, imposto, e aí vai, né? A cura física pode ser um meio, mas somente a plena conscientização é o fim. A autoaceitação é um dos desafios que recebemos na vida. Ou vivemos com pessoas libertas do jugo alheio, ou aceitamos ser manipulados e viver afastados ou separados daquilo que sentimos e pensamos. Muitas vezes deixamos de fazer alguma coisa que a gente gosta, por a gente achar que o outro não gosta. O que vão falar de mim? Eu quero sair de bermuda e chinelo de dedo, eu quero ir no supermercado de chinelo de dedo. Mas não posso, o que vão pensar de mim? Nossa, que relaxa, de bermuda e chinelo de dedo e não sei o quê. Outro dia eu estava com a minha neta no carro, eu fui buscar ela no trabalho de noite. Aí nós íamos passar no Carrefour para comprar pão, eu já ia descer, eu estava de pijama, gente. Minha neta falou: "Por que você vai de pijama?" Eu falei: "Mesmo, estou de pijama." Mas será que vão perceber? Lógico que vão perceber, eu vou. Daí ela foi, eu já estava indo embora, desligado, né? E se ela falar para mim que ninguém ia perceber eu de pijama, capaz se eu fosse. Entende? Não que eu falo assim, não quero nem saber, mas eu estava empenhado em buscar as coisas no mercado naquela hora lá. E era de noite, já era umas 9 e pouco. Então é assim, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente deixa de fazer muita coisa que a gente quer, por a gente falar que o outro vai, né? Tem gente que quer voltar a estudar e achar chato, vão falar que ele é velho, vai voltar a estudar lá, burro velho lá na sala de aula, não sei o que. Vamos aprender não engorda e também não ocupa espaço, né? Vamos aprender sim, vamos lá. Quando aceitamos nós mesmos, eliminamos as amarras de doentia dependência que nos vincula aos outros, cujos costumes, crenças e valores não são os nossos, e a gente se amarra muito a isso aí. Com isso reconhecemos que podemos viver sem nos relacionar, respeitando o modo de ser deles, da mesma forma que devemos respeitar a nossa individualidade e liberdade de pensamento. Nós devemos nos respeitar, sem nenhum receio de discriminação ou isolamento. Uma das maiores preocupações de certas pessoas é que os outros poderão pensar a respeito delas. Fixam o seu estado de ânimo na falta de constância, perseverança de atitudes alheias, nas opiniões ou pontos de vista instáveis da coletividade, certo? Então, veja como que a gente se amarra, deixa de fazer muita coisa por causa dos outros, né? Quando nos preocupamos com a impressão que causamos aos outros, menos descobrimos que realmente somos. O ardor do empenho que fazemos para sermos valorizados é proporcional à desvalorização que sentimos por nós. Quanto mais a gente procura ser, né, trabalhar para ser valorizado pelo outro, né, maior, né, é o empenho que fazemos para a gente se desvalorizar, certo? O que os outros pensam de nós é um problema deles, único e exclusivamente deles. Não podemos nos ver como os outros nos veem, pois isso nos levará a viver alienados, que a gente faz muito isso aí hoje, infelizmente, ignorando os fatores psicológicos ou sentimentos e emoções que nos fazem agir perante a vida de acordo com os nossos impulsos internos, certo? Reputação vem do latim reputare, significa computar, contar, achar, julgar, considerar.
ou mesmo avaliar e ter em conta o bom nome de alguém ou julgar pessoas como certas ou erradas. Aqui nós julgamos, sempre julgamos as pessoas como certas ou erradas. Devemos dar mais importância e atenção à nossa consciência do que à nossa reputação. A consciência está ligada à soberania da vida superior. Gente, isso aqui é a média que está falando, hein? Enquanto a reputação é condicionada ao caráter instável e temperamento vacilante do ser humano. Gente, reputação, muita coisa que na época que quando eu tinha 10 anos de idade, muita coisa que se fazia era feio, hoje não é. Eu cito sempre um exemplo. Eu fui entrar num cinema aqui uma vez, eu devia ter uns 11 anos de idade, e eu estava com a blusa jogada no pescoço em cima, assim, sabe? Jogar a blusa no pescoço, pendurado. Não deixaram entrar. Aqui não é lugar de malandro. Volta, tira essa blusa do ombro, dobra, põe no braço e depois você entra aqui. Foi no Cinebone isso aí. Por quê? Porque era malandro que usava a blusa, né? Com nó aqui, pendurada e não sei o quê. Veja hoje o nego vai aquelas calças com metade aqui e tal, né? Tá vendo como é que as coisas mudam, né? E o que é certo e o que é errado? O que é certo numa cultura do Oriente Médio e na Índia, e o que é certo para nós? Então depende muito do lugar, da cultura que se tem. O que é certo na Índia para nós é errado, certo? O que é certo para nós, para eles é errado. Então por isso não tem certo e errado, cada um é um. Cada um é um, cada um está num nível. Eu fui criado numa cultura que eu só como com a mão. Ah, mas está errado. Não, eu estou nessa cultura. Agora eu vim para cá, o pessoal come com talher. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que comer com talher para não chocar quem está na minha volta. Única e exclusivamente isso daí. Então, socialmente eu vou comer com talher para não chocar, mas na minha cultura se come com a mão. Né? O japonês não come com hashi, e aqui a gente come com hashi porque acha que é chique comer com hashi, mas na verdade eu vou no lugar com faca, senão eu não fico 3 meses aí e não consigo comer, né? Mas é a cultura deles comer com hashi, certo? Então, tá vendo? O negócio de certo e errado no planeta é muito difícil porque as culturas são diferentes. E a partir do momento que as culturas são diferentes, e dentro da mesma cultura existem níveis diferentes, cada um de nós estamos num nível. Por isso que a gente tem que um aceitar o outro. Eu tenho que aprender com os erros do outro, e o outro vai aprender com meus erros, e vou aprender com as virtudes do outro, e o outro vai aprender com a minha virtude. É uma troca de informação constante, uma troca de chumbo, né? Certo? A consciência, o que pode ser certo aqui para nós, em nossa cultura ou costumes, não será em outra cultura. A reputação está vinculada à moral social, às regras, valores, raça, tradição e costumes de uma área, época ou povo, enquanto a consciência está interligada às leis eternas, naturais e todos os tempos. Então, a consciência é o que manda. A consciência da gente, né? É o interior nosso. Por isso que, para finalizar, vamos repetir aqui como iniciamos. Apenas aquele que aceitou a mudança de atitudes é que se pode considerar realmente curado. Nós temos que aceitar a nossa mudança de atitude, nós temos que procurar mudar essa atitude, pois só a transformação íntima é que nos pode tirar gradativamente dos ciclos perversos, dos desequilíbrios interiores, que geram as enfermidades do corpo e as aflições humanas. Resumindo, só
depende de nós. Podemos ter uma ajuda de terceiros, de um psicólogo, de um orientador, de um psiquiatra? Podemos. Mas, se a gente não fizer a nossa parte, não adianta. Né? Não adianta. Não adianta nenhum tipo de tratamento. A base do sucesso de qualquer tratamento é a nossa vontade, a nossa predisposição em fazer. É o nosso compromisso em querer realmente mudar, em querer se aceitar. Eu tenho esse problema e eu preciso sair disso. Eu preciso melhorar. Pode ser que não dê nessa encarnação? Não tem problema, nós somos imortais. Entende? Mas vamos sair melhor do que nós chegamos aqui. Vamos sair melhor. Tá? A gente não sai com tanta luz assim, mas pelo menos com uma velinha na mão a gente vai embora. Aí volta na próxima para pegar outra vela ou pegar um holofote, saber lá, né? Vai depender da gente. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Me perdoem se foi muito enrolado. Tá? Então, encerrando, fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus e a Jesus por estarmos aqui mais uma vez nesta casa de socorro, nesse hospital de alma. Agradecemos o amparo e assistência dos mentores espirituais dessa casa, do amparo e assistência dos nossos mentores espirituais. Muito obrigado por tudo aquilo que recebemos. Muito obrigado pela nossa família, nossos amigos, nossos trabalhos. E vamos emanar um pensamento de muita paz a essas zonas de conflito, de guerra. Que todos recebam uma luz revitalizadora do Cristo. Que todos aqueles que estão envolvidos nos combates consigam fazer uns 5 minutinhos de silêncio espiritual, ouvir o seu mentor espiritual. Muita paz e muita luz a todos. Que os desencarnados presentes nesta noite nessa casa continuem aqui, onde serão assistidos, orientados, esclarecidos, pois esta é uma casa de Jesus. Tenhamos uma excelente semana. Muita paz, muita saúde, muito trabalho. Graças a Deus, graças a Jesus.